Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as estruturas de iteração com o uso da instrução while. Essa instrução também promove o processo repetitivo e automático das execuções de linhas de código que pertencem a um certo laço. A questão é que, ao contrário da instrução for, que realiza iterações em intervalos bem definidos e que pode gerar sequências de resultados discretos, pontuais, na instrução while existe uma estrutura diferente que permite obter uma sequência de resultados bem próximos de uma evolução contínua. Dentre muitas diferenças entre for e while, posso citar algumas, como o conteúdo de argumento, que dispõe apenas da condição de comparação entre um dado valor, que é o limite, certo? É até onde vai a iteração, ou abaixo disso, e a variável submetida para a análise booleana da instrução while. No argumento do while teremos o valor limite, ele é comparado com o valor da variável, o valor associado à variável, com relação a certa condição. Se essa condição for verdadeira, o laço é executado. E o laço será executado, as iterações ocorrem até que essa comparação, de acordo com a condição em questão, seja falsa. A atualização de variável também é uma diferença. Ela ocorre apenas no corpo do laço, ao contrário da instrução for, que pode ocorrer no argumento da instrução. Assim como na instrução for, nós também podemos aplicar as operações de atualização de variável. Lembrando que essas que estão na tela são apenas algumas, diante de um grande número de opções para atualização de variável. Eu mostro aqui primeiro o sinal de igual, que é o operador de associação de valores, associar o valor a uma variável. Temos o operador de adição, o operador de subtração, o operador de multiplicação, divisão. Temos o identificador de resto entre dois números. E temos aqui os típicos mais e menos, que são os operadores de adição de uma unidade. Assim como na instrução for, na instrução while podem ser aplicados os laços aninhados. Os laços aninhados nada mais são que instruções de estruturas de iteração que estão contidas no laço de outra instrução de estrutura de iteração. E também devemos observar a questão do custo-benefício no uso dessa ferramenta de laços aninhados. Ou seja, muitos aninhamentos podem gerar demoras no processamento, tornando o programa lento, mas também uma certa quantidade de aninhamentos pode enriquecer o programa, gerando um leque de alternativas e resultados de processamento em sua estrutura. Agora vamos a um exemplo, uma atividade. Gere e imprima as tabuadas 1 até 10. O formato da tabuada será esse aqui da tela, J vezes I, ou seja, o J será o fator principal, que é o número em questão. Por exemplo, eu quero a tabuada do 3, tabuada do 5, do 4. Então, esses números representarão a variável J. E temos o fator auxiliar, que é o número que é contado de 1 a 10 na expressão da tabuada. E nós vamos utilizar J e I como as variáveis do código. E certamente nós vamos iterar tanto o J quanto o I. Eles serão iterados. O I por ser um contador, um multiplicador contador de 1 a 10. E o J por ser a tabuada em questão. Ou seja, eu vou querer tabuadas de 1 até 10. Iniciando aqui o idle Gianni. Primeiro eu vou incluir as bibliotecas padrão, include stdio.h e também um include stdlib.h. Eu vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de calc.c. E eu quero declarar minhas variáveis aqui na linguagem C.
o j, que é o fator principal, e o i, que é o fator auxiliar. Eu vou iniciar a função principal int main. E dentro do meu par de chaves eu vou desenvolver o código. Primeiro eu vou fazer uma declaração inicial do valor de j. J igual a 1. Uma das diferenças entre o while e for é que o while você deve fazer uma declaração inicial fora da instrução. No for você tem a possibilidade de fazer a declaração dentro do argumento da instrução. Eu vou iniciar uma estrutura de iteração com a instrução while, ou seja, enquanto j for menor ou igual a 10, execute-se o laço. E aqui dentro do laço eu vou primeiramente colocar a declaração do valor de i. I vai ter um valor associado igual a 1. Esse também é um valor inicial que eu estou declarando previamente. E dentro do mesmo laço eu vou colocar mais uma estrutura de iteração. Eu vou utilizar aqui os laços aninhados. Essa estrutura fará referência à variável i. Enquanto i for menor ou igual a 10, execute-se o laço referente a essa instrução. Então eu tenho aqui duas estruturas, uma encadeada na outra. E no laço da segunda instrução while, eu vou iniciar uma estrutura de decisão, onde eu vou trabalhar o seguinte: se o valor de i, que é o valor auxiliar de multiplicação, for menor que 10, então eu vou imprimir, eu vou deixar impresso um formato de multiplicação com os valores em questão e vou realizar uma quebra de linha. Se o valor de i for igual a 10, então eu vou imprimir o mesmo formato de multiplicação, só que eu vou colocar 3 quebras de linha para separar um bloco da tabuada de outro bloco. Por exemplo, tabuada do 1 separado da tabuada do 2. Vamos lá. Primeiro, se o valor de i for menor que 10, então execute o bloco de comandos associados a essa instrução if. E o bloco de comandos é apenas uma impressão. Eu vou utilizar a função printf. Eu vou colocar o formato de multiplicação para impressão. Vai ser um d vezes d. Eu estou utilizando aqui as strings de formatação, que serão substituídas pelas variáveis que eu estou trabalhando aqui. Igual a d. Uma quebra de linha e fecha a string. O que vai substituir as strings de formatação serão, respectivamente, j, i e uma operação entre j e i, j vezes i. Essa é a instrução if. Caso contrário, ou seja, else, se o valor de i for igual a 10, eu não preciso expressar isso aqui para else. Eu vou apenas fechar o bloco aqui dessa instrução e colocar um comando nesse bloco que também será uma função printf. No mesmo formato, eu tenho aqui string de formatação, mais um string de formatação e mais um. Agora com 3 quebras de linha, porque quando o bloco da tabuada, por exemplo, tabuada do 3, quando chegar em 10, eu imprimo ele, essa última linha, e em seguida eu vou pular 3 linhas para começar um outro tipo de tabuada, tabuada do 4, por exemplo. 3 quebras de linha. Vou fechar a string. E o esquema será o mesmo. As strings de formatação serão substituídas respectivamente por j, i e a expressão j vezes i. Pronto, eu tenho aqui o bloco de comandos, o laço da instrução while, essa mais interna. Eu preciso de mais uma instrução nesse laço, que será a atualização de variável.
que não podemos esquecer, ela ocorre dentro do laço, diferente da instrução for, que pode ser incluída dentro do argumento da instrução. Então aqui será i++. Eu vou iterar dessa forma. O i ele vai assumir valores de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Assim como na instrução while mais externa, que é referente ao j, eu também preciso fazer a atualização de variável, que é o j++, já que o exercício proposto ele pede uma tabuada de 1 até 10. Então o j ele vai ser iterado de 1 até 10 também. E aqui eu vou fechar os códigos com mais uma chave que representa a primeira. E esse é o meu programa. É a tabuada que será iterada. Essa tabuada é utilizada com a aplicação da instrução while e os laços alinhados dessa instrução. Eu vou compilar o programa e vou rodá-lo. E aqui está a construção da tabuada de 1 até 10. Temos a tabuada do 1, com fatores auxiliares de 1 a 10, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até 1 vezes 10. Tabuada do 2, mesmo procedimento, valores auxiliares 1 até 10. Tabuada do 3 também, tabuada do 4, do 5, do 6, do 7, 8, 9 até 10. Isso com a aplicação da instrução while, de estruturas de iteração, e o uso de laços alinhados. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.